Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo, com um pouco de atraso, eu sei, tive alguns problemas técnicos ontem, não consegui gravar esse vídeo ontem e nem hoje pela manhã, agora tá tudo resolvido. E a gente tem que falar do que foi esse empate melancólico, terrível, muito ruim do Internacional contra o América Mineiro em 1-1 ontem à noite no estádio Beira-Rio, porque eu quero aqui trazer alguns bastidores importantes e também sobre o ambiente do Internacional após esse empate contra o América Mineiro, que teve o craque do time desmentindo o técnico colorado em entrevista coletiva. A gente também tem que falar das alfinetadas de Mano Menezes e Renato Portaluppi no Internacional, e eu vou trazer todos os detalhes do que foi o bastidor e as movimentações e tudo que eu ouvi do Internacional após esse empate melancólico. O Inter vai terminando a sua temporada de uma maneira muito ruim e a gente tem que falar sobre isso e trazer muitas informações aqui no canal. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Acabei perdendo lá na KTO, botei empate ou vitória do Grêmio, acabou batendo, o Grêmio ganhou e cravei vitória do Inter. O Inter acabou empatando com o América, jogando dentro de casa, um resultado que vem em sequência de um resultado também muito ruim contra o Curitiba no domingo, a derrota por 4-3 no estádio Beira-Rio. Agora mais um resultado negativo dentro da casa do Internacional, o Colorado dando adeus de fato, tá? E o ambiente é esse, de dar adeus a uma possibilidade de classificação para a próxima Libertadores, e ontem a coletiva do técnico Eduardo Cudê deixa muito claro isso. Bom, com o empate contra o América Mineiro, o Inter fica na 13ª colocação, 39 pontos. Pode se distanciar cada vez mais do 12º, que hoje é o São Paulo, com os mesmos 39 pontos, porque o São Paulo entra em campo à noite contra o Cruzeiro às 8 horas, lá em São Paulo, no Morumbi. Então pode terminar pior ainda essa rodada do Campeonato Brasileiro para o Internacional. Primeiro, as informações de bastidor que eu queria trazer aqui para vocês, tá, pessoal? Vamos lá. O clima ontem foi de abatimento total. A coletiva do Cudê demorou quase uma hora para acontecer. Eu estava transitando entre zona mista e sala de coletivas. Alguns jogadores passavam de cabeça baixa sem querer dar qualquer tipo de entrevista ou explicação. E também o grande detalhe, que o Inter não vai falar oficialmente que desistiu de uma vaga na Libertadores, que não enxerga a possibilidade de conseguir se classificar para a próxima Libertadores da América. Mas no bastidor, com as pessoas que eu conversei, nesse ambiente conturbado do Inter e muito negativo, eu ouvi de algumas pessoas que sim, o Inter está jogando a toalha. Não vai falar oficialmente, porque é muito ruim, pega muito mal, é muito feio para o Inter isso, mas o Inter não acredita mais que possa se classificar para a próxima Libertadores, mesmo que tenha que jogar a fase preliminar. O Inter não acredita mais nem em vaga via pré-Libertadores. E ontem, a coletiva do Cudê deixa muito claro isso. Ele fala em determinado momento, terminar o ano fazendo os pontos que precisa é uma M, ele fala uma merda, né? Estando nesse clube. Terminar os anos fazendo pontos que precisamos é uma merda neste clube. Tiramos tudo o que tínhamos para ganhar a Copa e não tivemos possibilidade por pouco, mais uma vez lamentando como foi a eliminação do Inter na semifinal para o Fluminense, mas deixando claro que o campeonato do Inter é brigar por pontuação, porque não tem muito mais o que fazer. O Inter não vai conseguir uma vaga para a próxima Libertadores da América, mesmo que na fase preliminar, infelizmente. O Cudê sobre a partida destacou mais uma vez os desfalques, ele não quis usar como desculpa, inclusive foi a minha pergunta para ele, se não era muito pouco avaliar que o Inter não ganhou de Curitiba e América, os dois últimos colocados, só por conta dos desfalques. Ele disse que não foi isso que ele quis dizer, mas que a justificativa dos desfalques tem que ser levada em consideração. Ele destacou isso mais uma vez, mas disse que não era uma desculpa, que o Inter não mereceu e não foi bem nesses jogos. E aí vem talvez o grande ponto da entrevista coletiva do Cudê, que tenha sido o grande fato, além do abatimento e de um bastidor incomodado com tudo que aconteceu contra América e Curitiba, que foi o Cudê sendo questionado sobre, mais uma vez, ter trocado o Alan Patrick durante a partida. Ele tira o Alan Patrick durante o segundo tempo, sendo que o Inter já tinha levado o empate, não estava ganhando o jogo e precisava do seu principal expoente técnico, principal jogador do clube tecnicamente, taticamente, em termos de liderança da temporada. O Alan Patrick, indiscutivelmente, é esse jogador. E o Cudê destacou que tirou o Alan Patrick para não se machucar. Que o Alan Patrick já estava esgotado dos treinamentos, que o Inter jogou com 10 contra o Curitiba e que isso esgotou o Alan Patrick e outros jogadores. Ele cita o Ener Valencia, enfim, outros atletas do time titular, e que ele precisava de jogadores para sustentar essa intensidade, para buscar
o segundo gol contra o América, e que o Alan Patrick não podia dar isso para ele estando esgotado. E aí o Alan Patrick, na zona mista, foi um dos únicos jogadores que falou, somente ele e o Dalbert atenderam a imprensa, mas eu vou chegar lá. O Alan Patrick foi questionado sobre esse comentário do Kudê, de que ele estava esgotado e estava cansado. E ele desmentiu o técnico do Internacional. É isso mesmo que eu estou dizendo. O líder do elenco, principal jogador do Inter na temporada 2023, desmentiu o técnico na zona mista. Ele disse que ele não estava cansado, que ele tinha condições de atuar e que foi uma escolha única e exclusivamente do treinador Eduardo Kudê tirá-lo na segunda etapa. Eu acho que não é muito bom isso, pega meio mal, ele como líder do elenco poderia ter pensado nisso, não desmentiu o treinador, mas enfim, poderia ter escapado da pergunta de diversas outras formas, como ele já fez em diversas vezes, enfim. Mas ele acaba desmentindo o técnico. E aí, quem é que estava falando a verdade? O Kudê ou o Alan Patrick? Ele está cansado ou não está? O que está acontecendo? Precisa ser explicado. E a gente ainda teve dentro dessa repercussão do que foi o empate terrível do Inter ontem contra o América, as falas de Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, e Mano Menezes, ex-técnico do Internacional. Os dois cornetaram o atual momento do Inter. Eu vou começar pelo Renato Portaluppi mostrando para vocês o que o técnico do Grêmio falou sobre o Internacional. Nada porque os adversários estão na parte de baixo da tabela. Nós fizemos o nosso papel. Ganhamos 6 pontos nos últimos 2 colocados. Tem gente que ganhou 1 nos últimos 2 colocados. O Grêmio, no momento, o segundo colocado na tabela. Aí então o técnico do maior rival, o Renato é disso, né? A gente sabe, o Renato, quando ele tiver a oportunidade, ele vai cornetar o rival, vai cornetar a imprensa, enfim, é característica dele. E o Grêmio hoje está numa condição de terceiro colocado, está dentro do G4, vai para a próxima Libertadores, possivelmente até na fase de grupos. E o Renato aproveitou para fazer essa corneta aí para o Inter, que vai acabar tendo que se contentar com uma vaga, infelizmente, somente na próxima Copa Sul-Americana. Mas eu acho que o que mais indignou todo torcedor colorado, e de fato incomodou a todos, foi a fala do Mano Menezes, técnico do Corinthians. Mano Menezes só tem 2 vitórias em 8 jogos como treinador do Corinthians até o momento, vem fazendo um trabalho bem ruim por lá, mas ontem ganhou do Atlético Paranaense, passou o Inter na tabela e também aproveitou para cornetar o Inter. Olha só o que ele disse. Eu penso que a gente tem que continuar olhando o setor em que nós estamos, não temos que ficar olhando lá para cima ainda não sabemos se vai dar tempo de olhar para cima, mas temos que ficar olhando sempre com os pés bem firmes onde nós estamos. Porque daqui a pouco você começa a olhar muito para cima e esquece o que você está jogando nesse momento e é só olhar na tabela do lado aí, tinha gente já olhando para cima, falando em Libertadores e já está abaixo da gente. Então a gente tem que cuidar muito, o futebol ensina muito a gente, tá? Aí então o ex-técnico do Inter, Mano Menezes, e... Bom, pessoal, de fato, é duro, é difícil de digerir, muitos erros. Eu tentei trazer aqui algumas explicações e informações de bastidores que me foram passadas e também essas cornetas que o torcedor, infelizmente, tem que digerir aí nesse momento. E acho que a do Mano bem desnecessária. Ele fez um trabalho bem aquém do que se esperava para quem tinha sido vice-campeão brasileiro nesse 2023, eliminado para a América nas oitavas, para o time reserva da América nas oitavas da Copa do Brasil, eliminado para o Caxias na semifinal do Gauchão no Beira-Rio. Mas é duro, é duro. Eu vou voltar hoje com mais informações do Internacional, porque tem times tentando tirar um jogador que foi titular ontem do Inter. Pode sair em 2024, a gente vai falar mais sobre isso. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.